A OMS reclamou da comunicação com o governo americano sobre o surto de gripe aviária no país. Quase 70 pessoas foram infectadas pela doença desde abril do ano passado. O surto de gripe aviária nos Estados Unidos se mostra um desafio para a Organização Mundial da Saúde. A entidade afirma que as formas tradicionais de contato com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, foram cortadas. Mas ela confia que o país tem condição de superar essa crise. Não tivemos comunicação direta com o CDC relacionada à gripe. Estamos nos comunicando com eles, mas não recebemos nenhuma resposta. Estamos confiantes de que os Estados Unidos têm capacidade de detecção para identificar a gripe zoonótica em animais e em humanos que estão trabalhando com animais expostos ou infectados. Incentivamos que continuem com o diálogo e a troca técnica com a gente. A doença tem avançado no país. Em Nevada, foi confirmado o primeiro caso humano de gripe aviária H5N1, transmitido por gado leiteiro. O homem foi exposto ao animal infectado enquanto trabalhava em uma fazenda. Por enquanto, o CDC acredita que o risco de transmissão entre humanos é considerado baixo. Até o momento, apenas as pessoas com exposição a aves e gado leiteiro que precisam estar mais atentas. A principal forma de prevenção é evitar o contato com animais infectados e aves selvagens. Desde abril do ano passado, o H5N1 infectou 67 americanos. Uma dessas pessoas chegou a morrer por causa da doença. O órgão americano também publicou um relatório sobre a infecção de animais domésticos e transmissão do vírus para as pessoas. O texto apontou o caso de um gato que contraiu a doença, transmitiu para outro gato e para um adolescente humano. Pouco tempo depois, o CDC excluiu o relatório do site. A crise sanitária já tem afetado o preço dos ovos nos Estados Unidos. Uma cartela com 12 unidades já supera os $10, ou seja, mais de R$60 pela dúzia de ovos. Com relação ao ano passado, o valor já disparou mais de 40%. Para a gente entender melhor os perigos desse surto de gripe aviária, a gente entrevista agora a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco. A gente acompanhou a reportagem. Na reportagem já fala em 70 casos de gripe aviária em humanos, mas em nenhum dos casos houve uma transmissão de humano para humano. O que isso significaria para vocês infectologistas? Qual é o risco disso acontecer? E o número de casos em humanos está se aproximando do risco de justamente termos em breve uma transmissão de humano para humano, ou isso não tem muito a ver? Bom, boa noite, Renata, Gustavo, muito obrigada por me receberem aqui novamente. A gente tem alguns desafios com relação a essa influenza aviária, né, como você está comentando. O primeiro deles é, de fato, essa ideia de que a gente precisa acompanhar o número de infecções que acontecem neste momento, a princípio, entre aves e gado e humanos, né? É esse o principal foco nosso de transmissão nesse momento, mas a gente sabe pela estrutura viral que esse vírus está a uma mísera mutação de se adaptar a uma transmissão entre humanos, uma adaptação que o tornaria muito mais confiante, muito mais competente na transmissão entre humanos. Então, sim, essa é uma aflição que a gente carrega aí nos últimos tempos. Quanto mais a gente vai vendo que esses casos em animais vão acontecendo, que os humanos continuam sendo expostos a ele, então a gente fica muito aflito, e é por isso que a pessoa, né, a técnica da OMS fala sobre a comunicação, porque num mundo globalizado é muito difícil que isso fique restrito aos Estados Unidos, e a gente, né, o resto do mundo, precisa saber dessas informações para poder se preparar para uma eventual dificuldade maior. Então, essa é o nosso foco hoje de preocupação. Doutora, muito boa noite para você. Ainda pegando o caminho aí dentro do que você está falando, sempre que a gente começa a ouvir falar mais sobre uma doença nova, não é necessariamente uma doença nova, mas em foco agora, vem as especulações sobre a possibilidade de uma nova pandemia. Você vê essa possibilidade a médio e a longo prazo? Quais que são as diferenças, as similaridades entre o vírus da Covid-19, por exemplo, e o vírus da gripe aviária? Bom, em termos dos vírus, eles são completamente diferentes. Em termos das doenças, felizmente também são, no sentido de que a Covid era uma doença
que a gente desconhecia, né, e vem aprendendo muito sobre ela nos últimos 5 anos, mas ainda há muito a se saber, enquanto que a influenza, por mais que seja por este vírus específico, que é um vírus que para a gente, humanos, ele representa uma novidade, mas a influenza em si, ela é uma doença com a qual a gente lida há muito tempo, é a gripe. Então, mesmo para a gente desenvolver ferramentas para lidar com ela, como, por exemplo, uma vacina, é muito mais fácil a gente lidar com a influenza do que com o coronavírus, com a Covid, como a gente teve de fazer há 5 anos. Então, nesse sentido, é um pouco menos complexo. Entretanto, sim, há um grande risco de que, se esse vírus se tornar competente para fazer uma transmissão eficiente entre humanos, que isso se alastre pelo mundo, uma vez que este é um vírus com o qual a gente, né, de uma forma geral, não teve contato direto. Então, existem muitas pessoas suscetíveis. Ele é um vírus altamente patogênico, né, causa doença que pode ser grave, já levou uma pessoa a óbito. E a gente lembra sempre que as pessoas que têm o maior risco são aquelas mais vulneráveis habitualmente. Crianças, idosos, imunossuprimidos, e são aquelas pessoas que a gente está vendo que, nestes casos que foram divulgados, são aquelas mais acometidas. Então, é preciso que a gente fique sempre muito vigilante, e a gente tem condições de lidar um pouco melhor com esta situação agora do que certamente o que aconteceu com a Covid. Entretanto, a gente só pode fazer isso quando as lições são aprendidas. E neste momento, aparentemente, a gente está fazendo questão de esquecer as lições, principalmente aquela que fala que a gente precisa trabalhar em conjunto. Hoje isso não está acontecendo. Doutora, a gente falou, obviamente, do caso que chama mais atenção, que está acontecendo nos Estados Unidos. No Brasil, é uma preocupação também para vocês epidemiologistas? Há uma informação sobre novos casos? Os casos aparecem? A gente sabe que nas aves não surgiram, pelo menos recentemente, nas granjas, mas também fica no radar de vocês epidemiologistas, infectologistas? Sem a menor dúvida, né? É preciso manter uma vigilância ainda mais aguçada agora, ainda mais eficiente agora, até porque a gente não tem mais essas informações de uma maneira transparente e direta com os Estados Unidos, que hoje são o foco dos casos em humanos, né? Que é onde a gente consegue entender um pouco melhor, e nos próprios animais, como a gente tem visto. É importante dizer que no Brasil a gente não tem nenhum acometimento dessas aves de criação, né, como estão passando nos Estados Unidos agora, com a mortandade de milhões e milhões de aves, levando ao aumento do preço dos ovos, como vocês mencionaram. A gente não tem isso aqui no Brasil, a gente também não tem registro desse vírus em gado leiteiro. Então, neste momento, não há razão nenhuma para as pessoas ficarem aflitas nesse sentido. Mas, de novo, a vigilância, como você coloca, ela é fundamental, sempre foi, e agora, pela dificuldade de comunicação, é preciso que ela seja ainda mais competente. Além disso, é importante que a gente também se prepare para uma eventual necessidade, por exemplo, de vacina. Então, existem movimentações do Instituto Butantan e de outros atores, mas é preciso que a gente invista nesse nosso complexo industrial da saúde para que a gente não fique mais dependente, principalmente de países que decidem que não vão mais trabalhar uns com os outros. Sem dúvida, doutora. Muito obrigada, viu, pela participação, por todas as contribuições. Uma ótima noite para você. Igualmente, saúde para todo mundo. Até. Até mais.